Eu mencionei como a Bíblia começa com casamento em Gênesis 2. E no Novo Testamento, e a história de Jesus começa com o casamento em João 2. E a Bíblia termina com o casamento em Apocalipse 19, o casamento de Jesus com a igreja. Mas também vemos que em ambos os exemplos estavam no início, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, houve problemas naquele casamento. E houve problema no casamento também. Isso nos ensina que em cada casamento haverá problemas. No caso foi o diabo se colocar entre Adão e Eva. E o outro caso poderia ter sido que eles não planejaram ter vinho o suficiente para os convidados. Ou ter antecipado convidados inesperados. Não sei se foi isso que aconteceu naquela época, mas hoje a gente tem os penetras, né? Seja como for, quando não há um planejamento para o futuro, isso pode causar problemas no casamento também. Você sabe isso que a gente vê lá em Gênesis 2. Mas o maravilhoso é que esse não é o fim da história. Em ambos os casos, Deus interveio e resolveu o problema. Então a gente deve se lembrar disso, que não tem um problema muito difícil para Deus resolver, nunca tem. A gente deve aproximar do casamento com essa atitude. Não há problema que eu possa enfrentar na minha vida de casado, ou com a minha família e meus filhos, que Deus não possa resolver. Ou para dizer positivamente, todo problema que eu encontro no meu casamento, a minha família, meus filhos, meu Pai Celestial pode resolvê-lo. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, e Ele pode resolver todos os problemas. Essa é a mensagem de cada milagre. Eu me lembro de uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. Uma série que eu fiz. E o título da série era Deus pode resolver todos os problemas. Porque essa é a mensagem que recebo dos milagres de Jesus. Seja qual for o problema, se fosse físico, se fosse falta de vinho, falta de comida, doença, Deus tinha uma resposta. E Jesus podia resolver o problema, especialmente quando somos seus filhos. Portanto, devemos nos lembrar e encarar o casamento com grande esperança. Eu tenho conhecido um monte, você sabe, de solteiros. Quer dizer, filhos que cresceram e hesitam muito em casar, mesmo quando tem 30, 35, 40 anos. E quando você pergunta o porquê, bem, é que eles viram um casamento tão infeliz na sua própria casa, com os seus pais, eles dizem, bem, eu não quero uma casa assim, eu prefiro ficar solteiro. E é bem possível que muitos de vocês tenham visto uma casa infeliz, um lar infeliz, com seus próprios pais. E talvez você diga, pô, a minha vida de casado vai ser assim também? Não, não será. Talvez seus pais se digam crentes, mas eles não acreditavam numa vida de vitória. Uma vida em que o pecado não tem domínio sobre você. Eles não acreditaram nisso. Seu homem velho está crucificado em Cristo. Sabe, o mundo pode ser dividido em duas categorias de pessoas. Aquelas que acreditam e aceitam que Cristo morreu por todos os seus pecados na cruz. E eu recebi isso. E estou perdoado. E aqueles que não acreditam. Isso, digo que 95% estão no lado errado. Mesmo que seja grátis, gratuito. Provavelmente menos de 5% dos crentes, verdadeiros crentes em todo o mundo. Agora você entra nesse grupo de 5% dos crentes e normalmente é dividido novamente em dois. Um que só acredita que Cristo morreu pelos seus pecados na cruz e outro que acredita que eu também morri com Jesus na cruz. Isso é uma verdade que 95% dos crentes não entendem, não acreditam ou não aceitam.
Assim como 90% dos seres humanos não sabem que Cristo morreu pelos seus pecados. E assim, por que tem tantos crentes assim? Por que pessoas estão vivendo com culpa no mundo? Eles não aceitam que Jesus fez tudo na cruz. Por que tem tantos crentes vivendo vidas derrotadas? Eles nunca chegaram à verdade de Romanos 6 e Gálatas 2:20, que eu morri com Jesus. Essa é uma solução para o problema. Sabe o quê? Houve um problema no casamento, assim que Adão e Eva pecaram. Deus veio e fez confessar os pecados, e esse foi o primeiro passo. Mesmo que ele tenha relutado em fazer isso, eles finalmente admitiram e fizeram. Não é que Deus não soubesse. Deus conhece todos os nossos pecados, porque Ele nos faz confessar nossos pecados. Sabe o que fizemos? Porque Ele quer pessoas honestas, Ele quer que reconheçamos. Então é muito difícil confessar o pecado sem colocar a culpa em outra pessoa. Adão culpou a Eva culpou a serpente, e existe em nós essa tendência de culpar outra coisa. Se eu não conseguir encontrar uma pessoa para culpar e dizer, foi uma tremenda pressão no trabalho hoje, então eu perdi a paciência. Não, irmão, isso aí é a sua carne imunda e maligna. Você não pensou? Você não se lembra nos dias em que não tinha pressão no trabalho e ainda assim você perdia a paciência? Temos que nos livrar desse hábito de colocar a culpa em algo, em algum evento, alguma circunstância, alguma pessoa que não seja nós mesmos. Foi assim que o Amy Carmichael disse que você carrega um copo de água doce, não importa o quanto alguém sacuda ele, só vai sair água doce dali. Cada palavra que sai da sua boca, ela sempre esteve lá. Não digo que alguém te sacudiu, ou então o palavrão criou palavrões. Não, sempre esteve lá. Graças a Deus que o sujeito te sacudiu e mostrou o que é que você tem dentro, a coisa podre. Eu posso esvaziar e conseguir colocar algumas coisas boas lá, então na próxima vez que alguém sacudir, algo de bom vai sair. Provérbios 15 diz, uma resposta gentil pode afastar a raiva. Palavra linda, né? Provérbios 15, versículo 1. Uma resposta gentil pode afastar a raiva. Diga-me, com base nas suas experiências anteriores, tenho certeza de que todos vocês já ficaram bravos com seus maridos e esposas pelo menos uma vez. Eu sei que eu fiz. E se você está com vergonha, levantar a mão, bem, todos nós fizemos isso. Eu não cresci com um temperamento natural, gentil, quieto. Eu cresci como um filho normal de Adão, cheio de raiva e todo tipo de coisa ruim. Mas Deus me perdoou e me deu a vitória, para que isso nunca aconteça, nem mesmo uma vez por ano. Mas isso é só para lhe dar a esperança de que comecei na mesma sarjeta que todos vocês começaram. Não desista. Você pode sair dela. Se está determinado a sair dela, você pode sair dela. Então, quando nós perdemos a paciência é porque há algo dentro que saiu e que nunca limpamos. Algo dentro que a gente não tinha limpado. A Bíblia diz que vamos nos purificar de toda imundícia na carne e no espírito. Então, quando Adão e Eva pecaram, Adão veio com a solução. A semente da mulher vai vir esvagar a cabeça da serpente. Imediatamente ele deu uma solução. E a mesma coisa nas bodas de Caná, quando a mensagem que foi dada para Jesus, eles disseram a ele que não tinha vinho. Você pode vir a Jesus e dizer, Senhor, não tem vinho. O vinho do nosso casamento acabou. A gente pensou que ia durar muitos anos, mas acabou rápido. Vá para Jesus. Ele pode virar. Você sabe quanto vinho ele fez naquele dia? 600 litros. Ele sempre dá em abundância. Ele nunca dá pouco, ele sempre dá em abundância. Se for até ele, reconhecer a sua necessidade, acreditar que ele pode resolver esse problema. Essa é a mensagem do primeiro casamento em Caná. E lá diz que Jesus exibiu a sua glória. Quer mostrar a sua glória no seu casamento também. Veja, quando Deus fez Adão, eu vejo as coisas assim. Ele deu 2 jardins. Não apenas um. Um era o jardim do seu casamento para comer. E outro é o jardim do Éden, que ele tinha que cultivar. E
é como quando você se casa, você tem duas coisas, né? Uma é vida familiar e a outra é a vida profissional. Para Adão, sua vida profissional foi o Éden, o jardim do Éden, ele era jardineiro. E seu outro jardim era o relacionamento com a esposa. E ele negligenciou esse jardim. O relacionamento com a esposa não é importante, meu trabalho é importante. É um erro muito comum que muitos casais cometem hoje. O trabalho é muito importante. Tem que fazer o jardim, né? O Deus me deu esse trabalho. Eu tenho que fazer e é ótimo que Ele tenha me dado esse trabalho. E o outro jardim que Deus te deu? Deus não te deu também? E diz em Provérbios 24. Provérbios, capítulo 24. Sobre um homem que negligenciou o seu jardim. Provérbios 24, versículo 30. Eu passei pelo campo de um homem preguiçoso, e a vinha do homem falta de sabedoria. É preguiçoso ou sem sabedoria. Ambos estão ali na mesma categoria. E estava completamente coberto de ervas daninhas. E cardos e todas as cercas foram derrubadas. É a figura de alguns casamentos, erva daninhas, cardos e cercas quebradas. Agora, se você adotasse esse tipo de atitude lá em relação ao seu trabalho, você já teria sido demitido há muito tempo. Seu chefe não permitiria, né? Ele não permite espinhos, cardos, erva daninha, cerca quebrada no seu local de trabalho. Não, não, não. Ele espera que você cuide bem daquele jardim. E é por isso que você tem muito cuidado no seu local de trabalho. Você quer ter dinheiro, né? Então você não quer perder o emprego, você quer uma promoção. Então você tem muito cuidado. Você retira as ervas daninhas abaixo dos cardos. Você faz isso fielmente, porque é um jardim importante. Mas e o outro jardim que Deus te deu? Ah, ele não é tão importante. Minha esposa? Ah, meu chefe pode me demitir, mas a minha esposa nunca vai me demitir. Porque ela começou com ela ouviu que no divórcio é errado aqui na igreja. Veja como a gente se aproveita das situações. Como raramente eu encontrei na minha vida um crente que pudesse dizer que trabalha fielmente para um chefe crente. Em quase todos os lugares que eu tenho visto, quando um crente trabalha para um chefe incrédulo e exigente, ele trabalha com muita fidelidade. Ele coloca esse sujeito sob o comando de um chefe crente, que é muito gentil. Você chega atrasado no trabalho. Ele não vai fazer o seu trabalho corretamente. Eu já vi isso em vários países. E o que isso quer dizer? Somos pessoas que tiram vantagem dos outros. Então, porque você tem um patrão muito exigente, você mantém aquele jardim limpo, arrumado. Mas com a sua esposa, você pode simplesmente seguir em frente. Não importa se eu passei algum tempo com ela ou não importa. O jardim está abandonado. Então eu segui o sentimento desse homem preguiçoso que carecia de sabedoria. Ele estava completamente coberto, e eu dei uma boa olhada, verso 32, e eu pensei nisso. E aquele jardim pregou um sermão para mim. E eu escutei. Aquele jardim pregou um sermão para mim. Dormi um pouco aqui, uma soneca ali, tirar um dia de folga aqui, tira um dia de folga lá. Você sabe o que vem a seguir? Uma vida pobre e suja. E a pobreza vai ser seu hóspede permanente. Eu estava lendo a mensagem. Você sabe isso. Portanto, no seu trabalho você é cuidadoso, mas sabe que isso também acontece em muitos casamentos. Não, quero dizer, se você olhar para as duas casas próximas uma das outras, ambas com um pequeno jardim, uma cheia de ervas daninhas e cardos e lixo, a outra é linda com flores e fileiras bem plantadas e a grama é verdinha,
Você acha que é porque Deus é parcial com aquela pessoa? É isso que você acha? Ele mandou mais chuva para lá, menos chuva aqui. Sabe, nenhum de nós teve essa ideia doida, não. A gente não diz, o chão às vezes é melhor em algum lugar, né? A terra é melhor em algum lugar, e não é tão boa ali. O tipo de desculpa que a gente dá, não, irmão, tudo bem, então tiveram um casamento feliz porque algumas esposas são melhores que as outras. Minha esposa não é assim. Minha esposa não é assim, minha esposa não é assada. A gente sempre tem uma desculpa. Nem todas as crianças são as mesmas, né? Algumas são mais teimosas, outras ficam tensas. Esse irmão teve a sorte de ter uns filhos bons, então crescem temendo a Deus. Então, enquanto você continuar a botar a culpa nos outros, você sempre será como Adão fora do paraíso. Deus disse para sair do paraíso. O ladrão reconheceu e a culpa é minha. Eu não culpo meus pais, não culpo o juiz, ou a polícia, ou qualquer outra pessoa. Jesus disse, venha comigo para o paraíso. O paraíso foi feito para aqueles que assumem a culpa e não culpam as suas esposas, a serpente, a circunstância ou qualquer outra coisa. Senhor, eu sou culpado. Se meu casamento é fraco, se não é feliz, que nem tudo que deveria ser, eu sou o culpado, Senhor. Senhor, faça do meu casamento um paraíso. Venha comigo hoje. Por que ele deu aquela promessa? Você acredita que eu vou ressuscitar dos mortos? Você acredita que eu vou morrer pelos seus pecados? Não, ali na cruz ele disse para um pecador patético que ele estaria no paraíso contigo, porque ele falou que ele era 100% culpado. O Senhor vê o coração. Então essa lição é muito importante para aprender que seus irmãos e irmãs não negligenciam o jardim que Deus lhe deu. Então existem algumas regras para trazer. Você sabe, manter esse jardim. Em Gênesis 2, versículo 10, que havia um rio. Eu gosto disso, que fluiu do Éden para regar o jardim. A partir daí se dividiu e se tornou 4 rios. Para mim, essa é a necessidade do nosso jardim. Gênesis 2:10, o rio de Deus. Você vê isso em Gênesis 2, você vê também em Apocalipse 22. O rio fluindo do trono, o Espírito Santo. Precisamos, irmãos e irmãs, abertos com o Espírito Santo em nossos lares. Eu acordo todo dia com a minha oração e eu louvo ao Senhor. Senhor, me encha com o Teu Espírito Santo hoje. Eu não quero ver um único dia sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não consigo passar um dia sem o poder do Espírito Santo. Sabe, é como um homem que não tem dinheiro, é como um mendigo. Qualquer que seja o presente que ele recebeu das pessoas ontem, foram gastos ontem. Então ele chega no portão novamente e diz, me dê poder. Então há um rio que é um segredo. E quando esse rio flui, então o jardim se torna fresco e bom. E eu gosto muito disso. Gosto muito desse versículo. Há ouro na terra de Amelá. Ouro é bom. Quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida, então o dinheiro é bom. Mas quando o Espírito Santo não está no controle da nossa vida, o dinheiro pode destruir a nossa vida. Quantos problemas surgem no casamento por causa do dinheiro? Portanto, tenha isso em mente. Devemos estar abertos ao Espírito Santo continuamente na nossa vida, diariamente. Penso nesse versículo de Provérbios, capítulo 8, sabe? Veja comigo aqui. Provérbios 8, versículos 34, 35. Além 34, 35, vamos lá. Além disso, abençoado é o homem que escuta diariamente nos meus portões, esperando na minha porta para quê? Senhor, encha-me do Espírito Santo para as tarefas de hoje. Para as tarefas de hoje.
seja no seu escritório ou na sua casa, seja qual for o jardim. Senhor, eu quero que o rio flua completamente através de mim hoje. Quem assiste diariamente é a foto de um mendigo. Quando eu leio, eu fico com a foto de um mendigo que vai à casa de um homem generoso, bate no portão e o homem diz: onde está o dinheiro que eu te dei ontem? Ô Senhor, isso terminou ontem, eu não tenho nada. E esse homem generoso dá-lhe algum dinheiro. Mas o mendigo ele volta na manhã seguinte: onde está o dinheiro que eu te dei? Terminou, Senhor, eu preciso de um pouco mais. Não estou pedindo para amanhã, só para hoje. Abençoado é o homem que se observa assim. Queridos irmãos e irmãs, isso é o que significa ser pobre de espírito. Esse é o significado da bênção. A mesma coisa que Deus abençoe é o homem que espera assim. Deus chamou isso de abençoar os pobres de espírito. Mateus 5:3, porque deles é o reino dos céus. E deixa eu parafrasear isso assim: bem-aventurado o marido e a mulher que são pobres de espírito. O seu lar será como o céu. Essa é a minha paráfrase de Mateus 5:3. Duas pessoas que são marido e mulher, ambos são pobres de espírito, que não estão cientes da necessidade da outra pessoa. Você já ouviu um mendigo chegar no portão e dizer: ó, tem um mendigo lá embaixo? Alguém dizer assim: tem um mendigo lá embaixo, você vai lá, por favor, e dá algum dinheiro para ele? Eu nunca ouvi isso. Eles sempre vêm perguntando sobre si mesmos. Será que você está mais consciente da necessidade das suas esposas do que daquele mendigo no portão? Você está ciente da sua própria necessidade? Senhor, sou eu. Há uma canção antiga que diz: não é o meu irmão, não é minha irmã, sou eu, Senhor, necessitado de oração. Sou eu quem precisa. O requisito mais importante para o companheirismo. Deixa eu te contar, durante 52 anos de experiência como crente, todos os erros e as coisas estúpidas que eu cometi na minha juventude, e eu não consegui construir o companheirismo. Agora eu consegui, agora eu cheguei. E onde a comunhão se tornou maravilhosa com a minha esposa, meus filhos, meus irmãos e irmãs, genros e noras. E a coisa que eu digo, o requisito mais importante para a comunhão não é conhecimento doutrinário, não é estar numa boa igreja, não é ouvir sermões poderosos, é ser pobre de espírito. Se você tem isso e não tem muitas outras vantagens, você pode ter uma comunhão maravilhosa com Deus e uns com os outros. Abençoado, abençoado com a verdade. Diz na Bíblia Amplificada. Diz que se abençoar pode ser traduzido como ser invejado. Se você vai invejar alguém, não inveja o homem rico, que tem uma casa grande, não inveja o homem pobre de espírito. Esse cara, a casa desse cara é como um paraíso. Você inveja o cara que ganha um grande salário, você terá como objetivo isso. Se você inveja um homem que é com a casa que tem como um paraíso, então você vai até ele e diz: cara, como você conseguiu isso? Como é que você conseguiu isso? Como é que você deixou o seu jardim assim? Meu jardim está cheio de ervas daninhas. E ele vai te contar. Reconheça a sua necessidade. Vá até os Deus e diga: Senhor, eu sou uma pessoa necessitada. Ele vai te contar. Reconheça a sua necessidade. Vá a Deus e diga: eu não sei sobre o vizinho da minha esposa. E certamente eu sou uma pessoa carente. Não conheço as necessidades do meu marido, mas eu sou uma pessoa necessitada, Senhor. Por favor, me ajude. Todos os dias eu digo ao Senhor. Eu estou te dizendo uma coisa prática, gente. Eu não pratiquei isso nos primeiros dias da minha vida porque ninguém me ensinou. Eu nunca tive um pai espiritual. Infelizmente, eu ansiava por ter alguém que tivesse, assim como o Timóteo, mas eu nunca tive. Eu nunca consegui. E aí, na minha juventude, para superar a tentação sexual, ninguém me falou sobre essas coisas. Eu tive todas as grandes palestras e eu vou dizer a vocês, se você pedir a Deus, Ele vai te dar. Você tem que ter essa atitude constante. Mesmo quando eu levantei hoje de manhã, eu falei: Senhor, eu nunca me senti tão desamparado.
Eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei o que dizer. Pai, eu estou necessitado aqui. Como é que eu vou instruir as pessoas sobre casamento? Por favor, me ajude. Eu quero viver minha vida até que Jesus venha. Até Ele vir. Não era assim na minha juventude. Eu era bastante confiante, eu conhecia as Escrituras, eu poderia preparar uma mensagem maravilhosa, impressionar pessoas em diferentes países por onde eu viajei. Mas não é assim agora, eu possuo o céu agora. Naqueles dias eu não tinha o céu. Eu simplesmente tinha muito conhecimento. E a minha casa não era como é o paraíso. Então eu quero dizer a você, pela minha experiência, abençoados são os pobres de espírito. Seu lar vai ser como um paraíso, se você escolher esse caminho. E cuide do seu jardim em casa, tanto quanto do seu local de trabalho, que é um outro jardim. Você tem 2 jardins. Como Adão, ele tinha seu jardim no Éden, a sua esposa, e o jardim doméstico. Certifique-se de não negligenciar um nem o outro. Mesmo na igreja, às vezes as pessoas ficam tão envolvidas, sabe, com o ministério da igreja, que negligenciam a família. Sabe, havia uma de nossas igrejas numa outra cidade, onde os jovens irmãos eram tão zelosos, eram pobres, mas eram muito zelosos, eles trabalhavam numa fábrica. E logo depois do trabalho, todos esses 15, 20 irmãos se reuniam no salão da igreja, imediatamente depois do trabalho. Todo dia. Em vez de ir para casa, eles iam no salão da igreja. E isso não é bastante espiritual? Não, eu acho que é bastante estúpido. Então eu disse, pare com essa reunião de oração e vão para casa. Sabe? Por que vocês vão ficar no salão da igreja, em reunião de oração, logo depois do trabalho, enquanto sua esposa está o dia inteiro trabalhando, cuidando da criança, cuidando das casas, dos filhos? E vocês vão fazer uma reunião de oração? Não, isso é bobagem. Se você ouvisse Deus falando naquela reunião, a primeira coisa que ele ia falar é: arruma as coisas aí e vai para casa. Mas eles não ouvem. Eles acham que é uma coisa super espiritual. As pessoas religiosas acham que é coisa espiritual não ter tempo para ajudar a minha esposa. Eu tenho que orar. Sabe, a gente pode ser assim às vezes, porque podemos usar a ilustração da manhã, num momento tranquilo, para sentar e ler a Bíblia pela manhã. Você está tentando decifrar alguma coisa complicada em Hebreus ou algo assim, e a sua esposa está tentando fazer como é que eu cuido desses filhos aqui, mandar ele para a escola e cozinhar a comida. E você fica: oh, Deus, fale comigo. Deus vai falar: fecha essa Bíblia e vai ajudar a sua esposa. Não importa se você não entende o versículo em Hebreus, você não ouve, vê como a gente é surdo, religioso, a gente é não espiritual. A coisa religiosa, a coisa correta a fazer, na verdade, é fechar a Bíblia e ajudar a sua esposa. Você pode ler a Bíblia em outro momento, um pouco mais cedo. A gente é tão imprático com essas coisas, achamos que isso é mundano. Então, deixa eu te dizer, voltando à questão aqui das instruções do fabricante. Sabe, a gente compra esses aparelhos caros. Ele diz: antes de fazer qualquer coisa, faça isso aqui. No casamento, antes de fazer qualquer outra coisa, faça isso. Gênesis 2:24. Deixe seu pai e sua mãe. Deixe seu pai e sua mãe. Será que você consegue fazer isso? Número 1. Tente encontrar um versículo na Bíblia antes sobre casamento. Você não vai encontrar. As instruções do fabricante, número 1, é fazer isso. Antes de se juntar à sua esposa, saia. Antes de sair, você tem que... Antes de se unir a ela, você tem que partir. Senão a união vai ficar imperfeita, vai desmoronar. Sabe como é um laminado colado na madeira? No dia seguinte está desfeito? Ei, a cola não era boa o suficiente. Por quê? Porque tentaram juntar sem limpar aquilo ali. Esse é o problema fundamental na maioria dos casamentos indianos, vários casamentos cristãos. Porque a maioria dos maridos cristãos ainda tem um conceito hindu, não cristão, do sistema familiar do puxadinho. Onde a mãe ali na vila é a chefe da cozinha. E a minha esposa tem que ouvir ela. Ou meu pai vai dizer como é que administra a minha casa. Eu tenho que continuar ouvindo a ele.
Minha esposa é só uma garota nova e burra. Ela só tem que fazer filhos e arrumar casa e cuidar da comida. Bem, a primeira coisa que o fabricante diz: ei, a máquina explodiu. Você vai lá no fabricante, essa coisa que explodiu, e você diz: ei, você fez a primeira coisa que eu disse para você fazer? Não, 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 eu ignorei isso aqui, porque eu segui em frente, né, mais rápido. Então, senhor, esse é o problema. Não podemos ser responsáveis se você não segue as instruções. O que há de maravilhoso em Deus é que Ele diz: ó, traga o seu aparelho, eu vou consertar para você. Garantia vitalícia. Não é bom? Não é só 1 ou 2 anos, eu vou consertar isso para você. Agora que eu consertei, por favor, não ignore novamente. Antes de fazer qualquer outra coisa, faça isso. E há esposas espertas que vão dizer: ah, então diz isso aí para o homem, né? Mas não diz mulher. Ah, então eu vou dar para vocês, mulherada, um versículo também. Irmãs, já que vocês são tão bíblicas, vamos lá em Salmo 45, versículo 10. Ouça, minha filha, dá intenção e inclina o ouvido. Quantas vezes ele tem que dizer isso? Escute, escute, dê atenção, preste atenção, inclina o ouvido. Esqueça a casa do seu pai. Então o rei vai desejar sua beleza. E ele está falando sobre casamento aqui. Você sabe, anteriormente diz à sua direita, versículo 9, a sua mão direita está a rainha. Ele está dizendo a rainha ou a filha: agora que você está casada com o rei, esqueça a casa do seu pai. Sabe o que isso significa? Deixar seu pai e mãe, esquecer a casa do seu pai. Isso não significa ignorá-los. Significa que você vai encontrar uma escritura que não consegue entender, vá ao dicionário. Como no inglês. Você não consegue entender, vá ao dicionário. Como não entender uma palavra? Você vai ao dicionário, no dicionário espiritual. Como é que Jesus fez? Você diz: mas Jesus nunca se casou, isso mesmo. Para ele o casamento foi quando ele entrou no ministério. Ele se casou com o pai em termos de ministério. Significa que ele saiu de casa aos 30 anos, que é semelhante você sair da sua casa e se casar. Então eu pergunto: como é que Jesus fez isso assim que saiu de casa? Lá eu posso aprender um exemplo de como faço isso e dar um bom conselho. E ele diz virtualmente: cuide da sua vida, mãe. Não tem mais nada a ver com você. Sabe que palavra lá no casamento em Caná, né? Mulher. Agora eu não estou dizendo que você deveria falar assim com a sua mãe, não. Peraí. Mas ele era filho de Deus. O que eu estou tentando dizer é que tem um relacionamento que foi alterado ali. Até então era mamãe, 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 mamãe e papai, por 30 anos. 30 anos de obediência. E de repente ele vira e fala: mulher. Esse é o ponto que eu estou tentando enfatizar. Alterar o relacionamento após sair de casa, tanto homem quanto mulher. Minha hora ainda não chegou. Eu não me sinto levado a fazer isso agora. Agradeço o seu conselho, mas me sinto levado a fazer isso agora. Você não acha que ela teve o maior choque da sua vida ali? Claro que não é mencionado na Bíblia, mas acredito que ela teve o choque da vida dela. 30 anos, esse filho obediente. Se eu falar alguma coisa, mandar ele alguma coisa, ele vai lá, larga o jogo de bola e vem assim que eu chamo ele. O que você quer que eu faça, mãe? O que você quer? Ele pode já estar fazendo a coisa mais importante. Ele larga e diz: sim, senhora. E de repente, mulher, o que eu vou fazer com você? Sabe? E a sua mãe pode levar o mesmo choque. E o seu pai pode levar o mesmo choque. Pai, você teve a sua vez quando você casou com a mãe. Eu respeito você. Você sabe. Agora eu tenho que tomar a minha posição com a minha esposa. Agora é minha vez. Me deixa fazê-lo. Você precisa fazer isso com as crianças também. Quando seus avós tentam dizer como criar seus filhos. Pai, mãe, vocês tiveram a sua vez de me educar. Então, por favor, deixa agora eu educar os meus filhos.
Diga gentilmente, claro. Eu falo de experiência. Um pouquinho de experiência. Mas isso é muito importante, né? Que o avô não interfira, a sogra não interfira, né? Na criação dos filhos. Isso. Ser um sogro ou uma sogra, os avós que não interferem. É uma ótima educação para nós. Quando você vê alguém bagunçando a vida, você diz, bem, louvado seja o Senhor, vamos orar por ele. A hora que Deus joga. Claro que se for sério, a gente vai lá e aconselha, né? Caso contrário, eles têm que aprender, mas eles têm que aprender por si mesmos. Aprendi lentamente. Eles vêm até mim e me pedem conselhos aqui. Eu vou ficar feliz em ajudá-los, mas eu vou dizer, então o pai regular indiano não é assim. E eu não teria sido assim se tivesse crescido numa sociedade pagã sem conhecer o Senhor por tantos anos. Portanto, não ocupe seus pais. Eles não tiveram a instrução que a gente tem nessa igreja aqui por tantos anos. Você não pode culpá-los. Você não deve permitir que mexa com a sua vida. Eles não conseguem entender isso, então eles disseram, como nosso filho, sabe como sofremos por você, foi difícil trazer você ao mundo, difícil na hora do parto, foi difícil fazer você era bagunceiro, corria por aí fazer um monte de bagunça, e a gente criou e educou você, sacrificamos dinheiro para poder educar você, cuidar de você. Sabe quantas vezes tivemos que correr para o hospital salvar sua vida? E agora essa garota que você conheceu ontem está dizendo que você vai morar com ela? É o que Deus diz. É a única maneira de construir um bom casamento. E posso te dizer isso. Vai ser mais difícil se você tiver tido pais bons. Jesus teve uma mãe maravilhosa. E eu não acho que a sua mãe fosse melhor que a dele. Quanto ela sacrificou? Viveu toda a sua vida com a acusação de ter engravidado antes de se casar. E ninguém entendeu como era sobrenatural. Viveu isso por amor a Jesus. Que mãe é essa? Né? Aprenda com Jesus. Mulher, o que eu faço com você? Aprenda com Jesus. Significa que ele não se importou com estar satisfeito em agonia na cruz, pensando em nossos pecados, pensando em inúmeras coisas. Sabe, só as últimas palavras da mulher na cruz. Eu sou seu filho mais velho. Eu tenho mais responsabilidade. Mesmo estando indefeso naquele momento, suspenso na cruz, eu quero cuidar de você. Eu quero que o João cuide de você. E o que isso nos ensina, gente? Equilíbrio. Você cuida dos seus pais quando eles são velhos e indefesos, provê para eles, certifica-se de que há alguém para cuidar deles, cuida das necessidades financeiras, mas não deixa que interfiram na mesma maneira como você administra sua casa. Onde você vai morar, que trabalho vai fazer, siga os conselhos deles. Conselhos dos seus irmãos mais piedosos. Aceita os conselhos, mas no fim da análise é você e sua esposa que precisam orar e decidir. E o Jesus no meio. Você conhece aquele versículo, 2 estão reunidos no nome, estou ali no meio, e o Senhor os uniu? Então, Jesus está no meio, juntamente com o Senhor. Consulte todo mundo, na multidão de conselheiros. Provérbios que há segurança. O Pai tem muita sabedoria prática terrena. Consulte-os quando estiver comprando uma casa. Talvez já tenha experiência em outras áreas, consulte, mas não deixe que eles decidam por você. Consulte presbíteros piedosos, mas não deixe que eles decidam por você. É você e a sua esposa que devem decidir. Isso é importante. Na medida do possível, você puder pagar, more na sua própria casa. Então, em alguns casos eu sei que isso não é possível. Muitas pessoas às vezes são tão pobres que elas não podem se dar o luxo nem de sair da casa dos pais quando se casam. Mas acho que todos vocês aqui, a maioria de vocês, na maioria, podem fazer isso. Tiveram mais sorte que eu, porque eu, quando me casei, deixei meu emprego na Marinha. Claro que se eu estivesse na Marinha, eu poderia ter tido uma mansão. Mas eu larguei meu emprego para servir o Senhor, eu estava determinado a trabalhar entre os aldeões pobres e os estudantes. Então minha renda era tão pequena que eu não tinha dinheiro para alugar uma casa.
E eu fui obrigado a levar minha esposa recém-casada para casa dos meus pais. A gente tinha pouco e a gente não podia morar em outro lugar. Então, meus pais tiveram a gentileza de nos ceder um espaço ali de 3x3, um quarto ali, e foi ali onde eu morei, por 3 anos. Bem, pelo menos alguns anos. E eu nunca soube o porquê. Bem, eu estava servindo ao Senhor. Mas o Senhor não cuida dos seus servos? Eu estava obstinado em honrar a Deus. Eu tentava honrar a Deus. Não queria me juntar a nenhuma organização americana e ganhar dinheiro para alugar uma casa. Mas não, então, depois de alguns anos, Deus me mostrou o motivo. Alguns anos depois, a maior parte do meu ministério era nas aldeias pobres da Índia, onde temos hoje a maior parte das nossas igrejas. E muitas dessas pessoas não têm condição de sair de casa quando se casam. Então, se você tem que ser um pioneiro para eles, eu tenho que mostrar as experiências, passar você pelas experiências que eles passam, para que você possa pregar para eles, para que você não fique pregando teoria. Veja, a maioria de vocês, por exemplo, se for para uma aldeia rural na Índia, não serão capazes de pregar para eles, como eu vivia na casa dos pais depois do casamento, porque você nunca fez isso. Esse não pode ser o seu ministério, mas foi o meu ministério. Eu tive que passar por isso para ensiná-los. E agora você não precisa se sentir culpado por isso. Não volte e viva com seus pais. Agora eu não estou dizendo isso. Não, não é isso. Cada um de nós tem um ministério diferente, mas eu digo que no meu caso, Deus teve que ajudar a mim e a minha esposa, porque foi muito mais difícil para ela, claramente, né? Mas Ele nos deu compaixão pelas pessoas que são pobres na Índia, que não podem pagar a renda da casa, que têm que viver em circunstâncias mais difíceis. Então Deus nos leva através de circunstâncias difíceis. Agora, se a situação é ruim, se a situação é assim, então eu digo, você ainda deve estar desligado dos seus pais. Embora eu morasse com meus pais, eu nunca permiti que eles decidissem o que a minha esposa e eu íamos fazer. Não. Então você pode viver fisicamente numa casa e ainda assim estar emocionalmente desapegado. E foi isso, pela graça de Deus. Decidir para onde vamos um dia. Vamos lá para Bangalore. Eu não consultei meus pais sobre isso. Decidimos que vamos nos mudar para Bangalore. Eu e minha esposa oramos e nos mudamos para Bangalore. E foi assim que mudamos para cá, em 1972. E Deus tinha algo diferente, né? Então, se eu tivesse consultado meu pai, teria sido um pouco diferente. Agora, o oposto, quer dizer, o oposto é o oposto. Eu morei com meu pai por 2 anos, mas estava emocionalmente desapegado. Então, sabe, tem alguns que mesmo morando longe, os pais têm meio que controle, como se fosse um controle remoto, mesmo que a gente usa para pegar as TVs, né? É o mesmo conceito. Você clica lá de longe e ele muda de canal. É assim, mesmo muitos quilômetros de distância. Seja o pai dela, ou o seu pai, ou a mãe dela, ou a sua mãe. Esses controles remotos podem ser muito poderosos quando acompanhados de lágrimas. Ah, querido, será que você vai fazer isso? E muda ali o canal. Quando eles pressionam o controle remoto com lágrimas. Não se permita ser controlado assim. Seu controle remoto tem que estar nas mãos de Deus. É o único que pode dizer onde ir, o que fazer. Esse é um passo muito importante. Unir você e a sua esposa. Alguns dos problemas que você tem com o marido e talvez que outra pessoa esteja controlando você remotamente sobre o que fazer. Como eu disse, você pode pedir conselhos, mas não deixe eles controlarem você. Sim, eu quero continuar mencionando apenas algumas escrituras que são mencionadas. Estou mencionando algumas coisas nas escrituras que tem que fazer diariamente. E a pessoa com quem a gente convive diariamente é o nosso esposo, a nossa esposa. Deixa-me compartilhar isso com você. Mateus capítulo 6, eu vejo nas escrituras pelo menos 4 coisas que o Novo Testamento diz que devemos fazer diariamente. Se aplica a todos os casamentos, mas eu estou aplicando isso aqui. Mateus 6, versículo 12.
Perdoa-nos os nossos pecados ou dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, cometeram algum pecado contra nós. Com que frequência você deve orar isso? Diariamente. Porque no versículo anterior diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele disse, versículo 9, ore dessa forma. Então estou dizendo, devemos repetir literalmente essa oração todos os dias, na nossa atitude, no nosso coração. Mesmo que não expresse a palavra: Pai, dá nesse dia alimentos para minhas necessidades. A nossa atitude tem que ser essa: Pai, me dá esse pão hoje. Perdoa o meu pecado. Me perdoa hoje. E tem que ser assim todos os dias, cada dia. Nos dá hoje nosso pão e hoje. Perdoa os nossos pecados e hoje, como nós perdoamos. Então, qual é a última coisa que você precisa saber? Perdão. Todos os dias. Porque, irmãos e irmãs, que você saiba ou não, nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Isso é um choque para muita gente. Peraí, o irmão Isaac não diz que é vitória sobre o pecado? Eu pensei que ele pregasse vitória sobre o pecado. Existem dois tipos de pecado: o pecado consciente e o pecado inconsciente. Temos conhecimento, talvez, ali de 10%. Ouça com atenção. Temos consciência de apenas 10% das coisas erradas que fazemos todos os dias. E das coisas pecaminosas que fazemos todos os dias, talvez a gente saiba 10%. 90% das coisas que eu faço num dia eu não tenho a menor consciência. Atitudes, motivos, até que Deus me dê clareza sobre isso. E toda a nossa vida vai ser assim. Mas a parte inconsciente vai ficando cada vez menos. Isso é vitória sobre o pecado. Quando falamos de vitória sobre o pecado, estamos falando da vitória nos 10% consciente da nossa vida. Isso é tudo. Porque precisamos orar todos os dias. Senhor, perdoe-me os pecados que eu nem conheço. Eu cometi pecado e eu nem sabia. Agora que você me deu clareza sobre isso, então eu te peço perdão. É como em muitas áreas, é como o cubo de gelo. Preste atenção, se você pegar um copo de água e botar gelo, você vê só 10% dele acima ali. Essa é a sua luz consciente. 90% está escondido. Tem gelo, mas você não vê. Não vê ele acima. Então, se você puder pegar uma faca e cortar esse 10%, jogar, isso significa que o pecado é consciente, obtendo a vitória sobre todos os outros. O que vai acontecer, meu povo? Você tem a resposta, um pouco disso. O gelo vai subir e você vai ver mais 10%. E aí você corta de novo e o que vai acontecer? Mais um pouquinho sobe, mais 10%. Você corta e você sabe o tamanho que vai ficar. Você lida com esse pecado com a consciência que você tem na sua vida. E você vai ter o seu crescimento espiritual. É obter cada vez mais luz da parte oculta. Que 90 se torne 80, 70, 60, 50. O crescimento espiritual é isso. Cada vez menor. A parte escondida fica cada vez menor. Isso é santificação e é crescimento espiritual. E é assim que deve ser no casamento. Também. É assim, na nossa vida espiritual e no nosso casamento. Então eu preciso dizer: ei, eu poderia ter machucado minha esposa de diversas maneiras ontem e eu nem sabia disso. Eu poderia ter machucado meu marido de muitas maneiras e nem sabia, porque a parte do cubo está embaixo. Então eu preciso de uma atitude humilde. Senhor, me perdoa. A minha esposa nasce com tantas coisas. O marido nasce com tantas coisas. Talvez com o tom da sua voz você ache normal e não é normal. Talvez você tenha saído do exército e tenha um tom de voz muito firme. E você... Enfim, e ela não está acostumada com esse tipo de coisa, né?
Você é normal. E ela não espera, sabe? Ei, vira para a direita. Não espera 2 segundos, vai na hora. Então, todos nós temos as nossas origens e não estamos sempre conscientes. E é por isso que o grande apóstolo Paulo falou sobre a vitória sobre o pecado. Você sabe como ele escreveu isso? No versículo 1, 1 Coríntios 4, versículo 4. Não estou consciente de nada contra mim mesmo. Significa que eu não estou cometendo nenhum pecado consciente. Eu não estou consciente de nenhum pecado na minha vida. Isso não significa que eu fui absolvido. Porque tem uma boa parte desse cubo de gelo debaixo d'água que eu não vejo. Mas o Senhor vê, Ele examina. E um dia ali, versículo 5, Ele vai trazer todas essas coisas ocultas e os motivos errados dos corações. E o que eu devo fazer? Lá em 2 Coríntios 7, versículo 1, vamos nos purificar. Vamos nos limpar de toda contaminação na carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade. Santidade, eliminar completamente esse cubo de gelo, no temor de Deus. Você nunca pode fazer isso sem o temor de Deus. Então essa é a primeira coisa, perdoe. E a Bíblia diz, você já pensou nessa palavra? Às vezes não pensamos nas palavras com clareza. Deixa eu te surpreender. Sempre digo às pessoas, vou te dar uma Bíblia nova quando você vem aqui nas nossas reuniões. Então, um versículo que talvez você nunca tenha entendido. 1 João 1:7. Ele diz ali, primeiro ele diz no versículo, Deus é luz e não há trevas nele, a escuridão é pecado. Então, se você diz que tem comunhão com Ele, versículo 6, e anda nas trevas, você está mentindo. Se você está vivendo em pecado e diz ter comunhão com Deus. Agora, isso significa que eu não tenho consciência de nada contra mim mesmo, estou andando na luz. Se eu mantiver alguma iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir, mas eu estou andando na luz. Todo pecado consciente confessado. Em boa consciência com os Deus e com os homens. Então eu tenho comunhão com Deus. E enquanto eu tenho comunhão com Deus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ei, que pecado é esse? Eu achei que eu tivesse em comunhão com Deus. Por que eu preciso do sangue de Jesus? Já pensou nisso? Isso é para limpá-lo do pecado inconsciente, que você nem sabia que existe. No que diz no respeito a pecado consciente, você está zerado. Porque você não está andando na luz, então. Você ainda precisa do sangue de Jesus. Porque todo aquele pecado inconsciente. Mesma coisa ali no versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, e você não pode confessar inconscientemente, né? Então, e confessamos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos e irmãs, há muita profundidade nas Escrituras. E nunca vamos descobrir essas pérolas se a gente lê casualmente. Muitas pessoas, às vezes, nos acusam de falsa doutrina porque não leem a Bíblia com cuidado. Que perdoe os outros, porque Deus está perdoando você todos os dias. E é por isso que todos os dias, como eu lhe disse, eu oro que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Todos os dias. Quando eu oro com a minha esposa, eu digo, Senhor, perdoa nossos pecados. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa nossos pecados, porque perdoamos os outros. Esse é o ensinamento equilibrado sobre a vitória sobre o pecado. Vitória, total na área consciente. À medida que lidamos com isso. Um pouco daquele cubo surge, iluminamos outra coisa e nos purificamos profundamente daquela sujeira da carne e até do espírito. E a parte inconsciente que não aparece se torna cada vez menor e menor. E as pessoas podem ver, nos tornando mais gentis, nos tornando mais humildes, nos tornando mais puro. E sua esposa. E seu marido pode ter uma mudança progressiva na sua vida. Se você pegar aquela atitude humilde de pedir perdão a Deus. E pedir perdão a Deus
com atitude e perdoar o seu esposo ou sua esposa, porque há tanta diferença, tem tanta diferença de Cristo em mim, tem tanta diferença que isso tem que sair. E por que as pessoas usam perfume? Já parou para pensar nisso? Para suprimir os maus cheiros que saem do corpo. A transpiração, o mau cheiro, você sabe. E à medida que a gente envelhece, nem mesmo consegue controlar nem a respiração na boca, né? Quando você é mais jovem, você consegue, mas à medida que o seu sistema corporal fica cada vez mais fraco, até mesmo a sua respiração, né? O seu bafo ali fica muito ruim. Então, é algo que a gente não consegue controlar. São assim, tem coisas que surgem inconsciente, que você nem sabe que é pecado. Você está pensando que está vivendo uma vida perfeita, mas sua esposa está tendo problemas. E seu marido está tendo que suportar você. E a gente é assim. Então, não é uma questão, e talvez seja igualmente espiritual, mas vocês ainda precisam suportar uns aos outros. Você se lembra disso, o perdão é muito importante todos os dias. Em segundo lugar, a Bíblia diz que no capítulo 6 de Mateus, para perdoar os pecados diariamente. E outra coisa que a gente tem que fazer todos os dias, próxima parte aí do versículo, é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos outros. E hoje livra-nos do mal, vitória sobre o pecado. Essa é a coisa pela qual a gente deve orar todos os dias. Senhor, eu quero viver em vitória. Livra-me de todo mal. Senhor, o Senhor me livra, Pai, me livra. E como você diz, o Senhor me disse para dizer: não diga que não obteve vitória sobre o pecado, mas diga que Jesus me impediu de cair. Uma maneira muito melhor de dizer. Mas ele tem um tom diferente sobre isso. Quando você diz vitória sobre o pecado. Não, foi Jesus que me impediu de cair, é o que é a verdade. Eu lhe digo, muitas situações, se eu digo, se o Senhor tirar a sua graça de mim, eu teria caído feio. Eu vou te contar, o Senhor, eu poderia cair em qualquer pecado. Essa é a minha convicção. Eu seria como um galho cortado ali numa árvore que seca. E você não verá o ressecamento imediatamente, não, porque você espera um pouco, né? E aí você reconhece isso. Senhor, eu sou irremediavelmente dependente de Ti. Livra-me do mal, Senhor. Você pode me impedir de cair hoje. E eu não posso fazer isso. Essa dependência indefesa em Deus todos os dias, esse relacionamento conjugal. Senhor, se você não me ajudar, eu vou dizer alguma palavra que vai magoar meu esposo. Por favor, me livra do mal, Pai. Você acredita que é mal falar uma palavra rude, seu marido, sua esposa? Você acredita que é mal uma palavra irada? Você acredita que é mal ser imprudente com seu esposo, sua esposa? E não só eu. Livre a nós, Pai. Eu e a minha esposa. Somos ambas pessoas igualmente indefesas. Precisamos que você nos ajude, Pai. Livra-nos do mal juntos. Por que não orar assim, juntos? É uma oração maravilhosa. Por favor, nos ajude, Senhor. Em terceiro lugar, outra coisa que temos que fazer diariamente, em Lucas 9, 23, diz ali: se alguém quiser vir atrás de mim, eu espero que vocês dois, marido e mulher, queiram buscar o Senhor, né? E se seu parceiro não quer ir atrás do Senhor, tudo bem, não importa, você queira. Ignore seu parceiro, negue a si mesmo, toma a sua cruz, morra para si mesmo e siga ele. É isso. É isso. Segue assim. Segue assim, mesmo que ele não queira, ou ela não queira. É isso. Então as pessoas dizem: irmão Zac, a minha esposa não está interessada. Não importa, irmão. Meu marido não está interessado. Não importa, irmã. Você nega a si mesmo, você morre para si mesmo e segue Jesus. Mas aí você vai dizer: se eu continuar morrendo para mim mesmo, me negando, meu parceiro vai tirar vantagem de mim. Não, ele não vai. Não, ela não vai. 1 Coríntios 10, 13. Deus nunca vai permitir que você seja testado além da sua capacidade. 1 Coríntios 10, 13.
Deus nunca permitirá que você seja testado além da sua capacidade. Querido irmão, o melhor marido é aquele que morre para si mesmo. Você não vai perder a liderança da casa assim. O melhor marido, chefe de casa, é aquele que morre para si mesmo todos os dias. Isso significa que ele morre para seus direitos, para sua reputação. Ele não desiste da sua casa. Porque o Deus Todo-Poderoso disse para ser o cabeça da sua casa. Agora, se eu desistir da chefia da casa para manter a paz e disse ela, tudo bem, querido, faz aí do seu jeito. Aí eu estou desobedecendo a Deus, que me disse para ser o cabeça da casa. Eu estou disposto a morrer para mim mesmo, mas não estou disposto a desistir da minha liderança na minha casa. Se eu desistir de mim mesmo, pela paz em casa, e ao custo de desistir da liderança da casa, então eu não estou morrendo para mim mesmo, eu estou fazendo o que eu quero. Que Deus diz, não, você tem que ser o chefe da casa. Então você tem que aprender com Jesus. Como ele era o líder dos seus discípulos. E era uma vez que disse aos seus discípulos, você me chamar de Senhor e Mestre, e eu sou. Você leu essa palavra? Você me chamam de Senhor e Mestre em João 13. E eu sou. E virou-se para a esposa e diz, você me diz chefe da casa e eu sou. Mas você sabe o que ele significa, o que ele diz depois disso? Mas veja, eu estou lavando os seus pés. Esse é o equilíbrio. Para ser o chefe e ainda ser um servo. Para mudar as fraldas dos seus filhos, ou lavar o bumbum deles. Eu espero que você saiba que são responsabilidades de ambos, não é só dela. Então, chefe da casa. E não pense que qualquer trabalho que você esteja fazendo em casa seja muito exigente ou muito baixo para você fazer. Esse é um conceito que vem da cultura pagã, não de Jesus Cristo. Nossa maneira de pensar, às vezes, o que significa morrer para mim mesmo. Isso é o que significa morrer para si mesmo. E número 4, significa muitas outras coisas, né? Mas é claro que no número 4, capítulo 3 de Hebreus 3:13, todos os dias encorajem uns aos outros. Encorajem um ao outro os dias. Essa também é a vida de casado. Há uma grande necessidade de encorajar uns aos outros. Você sabe, é uma palavra. Tipo, é um ótimo trabalho que você fez. Ou é muito difícil dizer isso a sua esposa ou marido. Obrigado, querido, por trabalhar tanto. E ganhar dinheiro para nossa casa. Obrigado por cuidar das crianças, cuidando da casa. Obrigado, nunca não pensamos isso. Não estou dizendo que você tem que dizer todos os dias, mas a atitude é o que importa. Às vezes as palavras não significam nada, é uma atitude que mostra. Mesmo que você não veja, uma atitude de gratidão. Toda vez que você traz uma xícara de café, é uma atitude, mesmo que você não diga nada, eu sou grato. E eu não considero isso meu direito. É a forma correta de agradecimento por tudo que a esposa faz. Essa atitude é encorajadora. Se você não sabe o que dizer, sorria, volte cansado do trabalho e diga bem. Eu pergunto, qual será que minha esposa vai fazer hoje? É um ótimo conselho. Uma atitude. Se sua esposa não está brava, está tudo bem. E diga bem, principalmente porque quando ela quebrou algo muito caro, principalmente quando ela quebrou. Nem tudo é necessário para a vida. Às vezes a gente fica muito preocupado com essas coisas. Às vezes você vê ali como é que você chega em casa, que cara que a minha mulher vai estar. Mas não. Então Jesus olhou. Bem, então quando a esposa quebrou alguma coisa valiosa em casa, você tem que abraçar ela e dizer,
isso aí vai passar. A gente vai ficar junto. Isso aí não tem, acabou. Não precisa ficar preocupado, não é necessário para a vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com algo valioso que está quebrando. E eu aprendi isso sozinho ao longo dos anos, e não ser perturbado por nada que desse errado. Deu errado, arranhou, tem outro, de reserva. Todas as coisas na Terra são corruptíveis e vão estragar. Não vou estragar meu dia ou minha vida de casado por causa de alguma coisa terrena. O homem viveu por milhares de anos sem esses dispositivos eletrônicos que você acha que são tão essenciais para a vida. Se você pode comprar outro, compre. Se não puder, tudo bem, viva sem. Como é que Adão e Eva viveram sem a máquina de lavar e todo tipo de coisa? Então, irmãos e irmãs, possam todos vocês ter um casamento extremamente feliz. Pelo menos se vocês puderem sorrir um para o outro, vocês terão um ótimo casamento. Vamos orar. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos ter lares muito piedosos aqui nessa igreja e em todas as igrejas. Realmente queremos isso. E eu oro, Senhor, pela sua ajuda em outras questões que podem surgir. Agradecemos por você ter dado o Espírito Santo. Muitos aqui têm irmãos mais velhos, piedosos, que nos guiam. Ajude-nos a ser sábios para construir casas com sabedoria e não comparar um com os outros. Me ajude a construir as nossas casas aqui para que possamos também seguir os teus passos. Em todos os teus passos, seguimos também os exemplos dos casais piedosos que nos servem de exemplo. Obrigado, Senhor. Acreditamos que você nos ajuda, porque esse é o desejo do seu coração, para que todos os casais encontrem lares piedosos. Em nome de Jesus. Amém.